Fala, pilotada! Ufa! Até que enfim voltamos a assistir uma corrida de Fórmula 1, hein? Foram exatos 112 dias, desde o último GP da temporada de 2014, 23 de novembro, que foi o GP de Abu Dhabi, até esse primeiro GP agora, o GP da Austrália de 2015, que foi agora no dia 15 de março. Que longa abstinência! E da mesma forma como terminou a temporada de 2014, começou a temporada de 2015, ou seja, com Lewis Hamilton ganhando a prova. A despeito do problema que teve o Rosberg na última prova de 2014, dessa vez o carro do alemão funcionou perfeitamente. Só que a superioridade do Hamilton como piloto não deu chance nenhuma para o Rosberg tentar qualquer coisa melhor que o segundo lugar. Teve que se contentar em ficar em segundo atrás do Hamilton. Como falamos nos vídeos anteriores com relação aos testes da pré-temporada, a Mercedes está realmente 1,5 segundos mais rápido que as outras equipes. Não deu nem para o cheiro. A Mercedes fez a pré-temporada inteira baseada na confiabilidade, trabalhando a confiabilidade dos carros, já que ela sabia que ela tinha velocidade, e muita velocidade. O resultado, quem lembra do primeiro GP de 2014, na estreia desses novos motores que misturam a motor a combustão e motores elétricos, o Hamilton quebrou e o Rosberg tinha se dado melhor, tinha ganho a prova do ano passado. Dessa vez, como eu disse, o Hamilton ganhou fácil, desceu sequinho da barata, nem suou para ganhar, e a Barbie ficou em segundo. Nesse grande prêmio da Austrália, desde os primeiros treinos da sexta-feira, já dava certeza que a Mercedes ia fazer barba, cabelo, bigode, cortar a unha, lixar o pé, limpar a orelha, ia fazer tudo o que tinha para ganhar, ia ser dele. Ia ser um baita hat-trick sem chance para ninguém. Restava saber como ia ficar o restante do pelotão, o restante da Fórmula 1 das outras equipes. No Qualify, na classificação, o Milton enfiou 6 décimos na Barbie e meteu a pole, 6 décimos no companheiro, ao que ele estava acertado com o carro. Indo para os outros lá, como eu falei, as outras 9 ou 8 equipes, tem a Manor aí que a gente não sabe se vai ou se não vai, na sexta, ninguém tinha olhos para nada, a não ser os boxes da Sauber. Não era por causa do Felipe Nasr, e muito menos pelos cabelos platinados do Marcus Ericsson, e sim pelo imbróglio que o tal do Guido van der Garde arrumou. Na verdade, aparentemente ele está certo, ou seja, ele tinha um contrato com a Sauber para 2015, e o seu Peter Sauber foi lá e vendeu 2 cockpits para as 3 caras. Parece aqueles caras que vendem pão de açúcar para os encalços lá no Rio de Janeiro. Que papelão. Enfim, no primeiro treino livre, a Sauber nem para a pista foi, com medo que sofresse alguma punição. Deixou os 2 carros na garagem, com os pilotos com água na boca, vendo todas as equipes treinando e eles lá dentro sem poder andarem. Mas, pelo menos, eles não foram os únicos que estavam dentro do box, nem na garagem, passando vontade. A Manor, que eu acabei de citar, que incrivelmente conseguiu resolver a sua situação financeira, levou uns pedaços de carro lá, levou meio chassi, 2 mangas de eixo, um disco de freio, uns pedaços de câmbio, não era um carro aquilo lá, para a terra dos cangurus, mas não tinha software para fazer o motor funcionar. O motor Ferrari estava sem software. Eles até procuraram lá na Play Store, na Apple Store, para ver se tinha algum aplicativo que pudesse ligar o motor. Mas como era pago o aplicativo, eles estavam sem limite no cartão de crédito e deixaram para lá. Resultado, ficaram os treinos, a classificação, a corrida, o pódio, o pôr do sol, o café da manhã, tudo lá dentro do box, nem saíram de lá. Vendo o pessoal passar de um lado para o outro e nada de pôr o carro na pista. Vamos torcer que eles venham com pelo menos um motor funcionando para a próxima corrida na Malásia, que vai ser agora dia 29 de março, daqui 2 semanas. Se precisarem, eu consigo até arrumar um AP 3,5 kg para pôr no lugar da geringonça aí do motor da Ferrari. E se me der uns trocos a mais, eu arrumo também a moça orbital. A gente calça o carro com as 4 orbital, vai ficar da hora. Mas, voltando à classificação, nada demais na primeira fila, como eu disse há pouco, com a Mercedes tomando o lugar dela, que será o ano todo, salvo alguma quebra ou alguma coisa muito fora do normal, vai ser Mercedes primeiro e segundo. A briga é saber se é o Hamilton ou se é o Rosberg. Só isso. Na segunda fila veio uma Williams muito rápida, trazida pela Massa, e uma Ferrari consistente levada pelo motivado Vettel. A única coisa que assusta é que a diferença do Hamilton para o Massa e Vettel, que ficaram bem perto, foi cerca de 1,4 segundos. Que luneta! Na sequência, as mesmas equipes em ordem inversa, ou seja, o agitado e falastrão Kimi Raikkonen em quinto, seguido pelo corcunda do Bottas em sexto. Já explico por quê. Daniel Ricciardo e o estreante Carlos Sainz Jr. fizeram a quarta fila.
Fechando o Q3, vieram também as duas Lotus, Grosjean e o Maldonado, mostrando que o motor Mercedes deu fôlego novo para a equipe de Anston. Um dado importante, da pole do Hamilton ao 10º colocado, que foi o Maldonado, 1 mundo, 3.1 segundos, é mais que o grid inteiro da Stock Car. A Stock Car nos 30 carros não dá do primeiro ao último 3 segundos. O Nars já botou banca no Ericsson e fez um 11º lugar com a Sauber, enquanto o Loirinho ficou em 16º. Já pôs 5 posições no cara, mostrando quem manda lá. Do lado do Nars, largou o Verstappinho, de Toro Rosso, segundo de Daniil Kvyat da Red Bull, como diria Milton Leite, que fase da Red Bull, largando em 13º lugar para acabar, né? Os indianos, Force India, fizeram 14º e 15º, com Hülkenberg e Pérez. Nós falamos que eles não iam fazer uma coisa muito boa, não iam fazer nada demais, não perderam o primeiro treino, foram andar só na metade do segundo treino, nem tiveram tempo para desenvolver o carro direito, não tinha muito o que fazer, ficaram no céu largar 14º e 15º. E fechando um grid de 18 carros, as McLaren. Aqui um fato curioso, esse 17º e 18º da McLaren foi o pior resultado da história da equipe. Nunca antes na história dessa equipe eles largaram na última fila. E olha que já são 49 anos de história. Em 76, no GP da Itália, o James Hunt e o Jochen Mass haviam largado em penúltimo e antepenúltimo, respectivamente, relegando a um carro da Penske a primazia, só que não, de largar em último. Só que naquele ano, 76, o Hunt foi campeão. E ao que parece, não é isso que vai acontecer esse ano. A corrida que era para ser 18 carros, que já ia ser xoxa, começou mais xoxa ainda, com apenas 15 carros largando. Pois, além dos dois da Manor, que nem passear foram, como eu falei, Bottas estava com dor nas costas porque ele ficou limpando o chão do box depois do treino. E os médicos não deixaram ele correr. Além disso, quando estavam saindo para a formação do grid, o motor nipônico do Magnus abriu o bico. Ele deu sorte para ele de conseguir andar com o infortúnio do Alonso, com o acidente do Alonso. Mas nem tanto, né? Porque só treinou e não conseguiu correr. E quando todos estavam conformados com 16 carros no grid, a Red Bull do Kvyat ficou pelo caminho. Era isso, uma corridinha com 15 carros, mas se é o que temos para hoje, vamos em frente. Vamos lá que a gente precisava ver corrida, precisava ter corrida. Na largada, Raikkonen, Nars e Maldonado fizeram uma confusão logo lá na curva 1 e 2, que era o 61S. E sobrou para quem? Para o azarado de Maldonado. Fim de prova para ele. Nars largou excepcionalmente bem, tanto que partiu do 11º e veio se enroscar com o Raikkonen, que estava saindo em quinto. E depois com o quiprocó que ocorreu lá na largada, ele, o Raikkonen e o Maldonado, ele acabou ficando em sexto. Mais uma volta, na volta seguinte, o Grosjean encostou a Lotus no box e fim de prova para a equipe preta e dourada, ficou ali na primeira e na segunda volta. Safety car para arrumar essa bagunça toda e ali foi o ponto alto da prova. Para mim foi ali que decidiu tudo, para mim foi ali que resolveu. Ok, podemos achar que o ponto alto da prova foi a ultrapassagem do Felipe Nars para cima do Ricciardo, quando o safety car saiu. Mas é uma questão de opinião, ali teve só o brilhareco do brasileiro, que foi muito bem, a gente vai falar dele mais para frente, mas pelo menos na largada a gente teve mais movimentação, gente indo para frente, vindo para trás, o acidente foi o mais de emocionante que ocorreu na corrida da Austrália. Depois, como eu falei, foi mais ou menos um comboio. 3 voltas depois da largada já tinha 13 carros, 18 que eram para ter, largou 15 e já estávamos em 13, estava acabando os carros na pista. Massa vinha bem em terceiro lugar, fez um pit stop até que bom, mas voltou atrás de Ricardo e perdeu um tempo bom ali atrás da Red Bull. Aí a Ferrari relembrou dos tempos de Schumacher e fez um trabalho bem feito. Chamou o Vettel para o box e devolveu o alemão na terceira posição, ganhando a posição do Felipe. E assim ficaram, Vettel em terceiro, Felipe em quarto. O Raikkonen estava numa estratégia diferente de pit stop, ele estava indo para 2 paradas, enquanto a grande maioria estava indo para uma. Na primeira, a Ferrari perdeu um bom tempo tentando tirar a roda traseira esquerda do carro, que deve ter entortado alguma coisa com a batida lá da primeira volta. Mas enfim, conseguiram resolver, perderam o tempo e soltaram o Kimi Raikkonen. Ele voltou em 11º. E voltou lá escalando todo o pelotão depois desse desastroso pit. Quando chegou a hora dele parar novamente no segundo pit, aí a Ferrari esqueceu todo o bom trabalho que tinha feito para o Vettel, cagou no pit stop do finlandês. Mandaram o Kimi de volta para a pista com o pneu traseiro esquerdo solto. Não conseguiu parafusar direito, o mecânico percebeu quando soltou o carro, mas daí já era tarde.
Ou seja, foram só mais alguns metros para encostar a Ferrari e pegar uma carona de scooter de volta para o box. Mas que cazzo Ferrari! Com isso, o Norris veio para quinto e a corrida fica com 12 carros. Está acabando. Ainda haveria o abandono de Verstappen, que já tem o recorde de piloto mais jovem a largar em uma corrida de Fórmula 1, com 17 anos e uns quebrados. Ficou pelo caminho na volta 34. Então a prova ficou com 11 carros e assim seguiu até o fim. Aí continuou uma procissão. Ninguém mudou mais nada, pouca coisa. Hamilton, Rosberg, Vettel, Massa, Norris, Ricciardo, Hülkenberg, Ericsson, Carlos Sainz Jr. e Pérez. O único a terminar a prova andando e não marcar ponto foi o Button com a McLaren. Já não bastava ter largado em último, ainda chegou em último 2 voltas atrás da Mercedes. Quem também fez uma prova muito boa na estreia foi o Carlos Sainz Jr. Fez o 9º lugar com a Toro Rosso, um bom resultado. Vamos agora aos brasileiros, vamos falar dos brazucas. Norris fez justo a tudo o que vimos dele nas categorias de base, que ele foi um assombro nas categorias de base. Chegou no fantástico 5º lugar com a Sauber. A Sauber, quem se lembra, no ano passado não marcou nenhum ponto. Nessa primeira corrida ela pôs os 2 pilotos na zona de ponto, mas com o Norris em 5º lugar. O Norris montou um belo cartão de visita para o mundo da Fórmula 1. Agora ele precisa continuar constante e regular para o restante da temporada, porque senão não adianta nada. Quem lembra, o ano passado o Magnussen fez uma baita corrida na estreia, depois apagou, fez o resto da temporada ok, nada de assombroso. O Norris tem que ficar lá em cima. Tomara que ele cresça, tomara que ele venha para frente mesmo. Na corrida eu achei que ele mostrou muita maturidade para o alto dos seus 22 anos. Não cometeu nenhum erro, fez uma corrida segura, fez uma corrida rápida, ultrapassou quando deu na largada, depois na saída do safety car, fez uma corrida muito legal. Vamos torcer para que ele continue dessa forma. De qualquer maneira, o Norris já entrou para o livro dos recordes no Brasil, já entrou para a história do país, pois dos 31 pilotos brasileiros que largaram pelo menos uma vez uma corrida de Fórmula 1, ele foi o único a ter conseguido pontuar na corrida da estreia. O Emerson Fittipaldi tinha conseguido pontuar na segunda prova, o Senna também na segunda prova, e o Norris também, além da questão da pontuação, foi o brasileiro mais bem colocado na primeira prova que ele chegou em 5º. Até então era o 7º colocado que tinha chegado. O Massa fez um discreto 4º lugar. Poderia ter chegado ao pódio, se não fosse aquela erro de estratégia, ou má sorte, vamos dizer assim, de ter saído do box atrás do Ricardo, ter perdido lá uns 2 ou 3 segundos. Isso que determinou, foi crucial para fazer com que ele perdesse a 3ª posição para o Vettel e acabasse não indo para o pódio. Mas de qualquer forma já é bem melhor que o ano passado, quando nesse mesmo GP da Austrália, lá em Albert Park, em Melbourne, o Kobayashi abalroou ele logo na primeira volta e fim de corrida para ele. Bom, agora está valendo, o campeonato começou. A gente tem mais 18 ou 19 provas na temporada. Vai depender do GP da Alemanha, que cada semana confirma e desconfirma, então enquanto não tiver a gente vai ter que aguardar. É isso, vocês já sabem, né? Curtam a página do Facebook, acessem o blog, mandem e-mail. Um grande abraço e até semana que vem.